Glauber, a primeira coisa que eu queria te perguntar é como aconteceu esse episódio, porque ele circulou muito na forma de um corte, é um método recorrente, que pega só um pedacinho da história e é jogado nas redes sociais pela extrema-direita. Como que vocês chegaram a ter aquela altercação lá na Câmara, no dia 16? Eu tenho que fazer um rápido histórico, né? Esse sujeito tem ido aos espaços públicos das nossas rodas de conversa, no Largo da Carioca, com alguma frequência. Esse foi o 5º episódio. Na primeira vez que ele esteve no Rio, não o conhecia, pediu para fazer alguns questionamentos, eu respondi, não viralizou do jeito que ele gostaria, porque foi um embate falando do papel do MST, do movimento social, da necessidade de realização de reforma agrária no Brasil. Eu acho que não satisfeito, então, com esse primeiro vídeo, onde ele foi questionado pelos seus próprios seguidores de extrema-direita, ele foi subindo o tom em encontros posteriores. Então ele retorna ao Largo da Carioca, agora já cada vez mais agressivo, fazendo xingamentos, fazendo ameaças a militantes e às pessoas que acompanham os nossos encontros. Chega a fazer uma ameaça a um militante nosso, que é coordenador do nosso mandato, e a mãe dele dizendo que sabia onde ela morava, uma pessoa de mais de 70 anos. Isso, inclusive, fez com que essa ameaça se transformasse num boletim de ocorrência. Quando eu recebi o José Genuíno no Rio de Janeiro, junto com outras pessoas, para discutir os caminhos da esquerda no Brasil, mais uma vez estava ele lá, na porta, para poder constranger o Genuíno e constranger as pessoas que participariam desse encontro. Ele cada vez foi utilizando de mais instrumentos de intimidação, ao ponto de eu chegar ao plenário da Câmara e dizer ao deputado do MBL, o senhor Kim Kataguiri, o que estava acontecendo no Rio de Janeiro e que nós não aceitaríamos esse tipo de comportamento. Esse parlamentar vira, não, ameaçar a mãe, ameaçar uma pessoa idosa é algo que eu não concordo, né? De maneira extremamente falsa, porque esse é um modus operandi do próprio MBL. Eu sei que a gente vai discutir mais sobre esse assunto no dia de hoje. Resultado, esse sujeito vem para a Câmara dos Deputados, na minha avaliação, numa ação que pode ter sido articulada, inclusive, para poder, mais uma vez, tentar fazer esse tipo de constrangimento, de intimidação. Ele vai ao gabinete de Kim Kataguiri, ele posta nas suas redes sociais uma foto do Congresso Nacional dizendo missão e colocando a mão na boca, ou seja, como se tivesse uma missão secreta a tocar no Congresso Nacional. E quando eu estou passando ali pelo próximo hall da taquigrafia na Câmara, onde se inicia um corredor das comissões, está ele aguardando ironicamente e provocativamente naquele espaço. E aí o resto é tudo aquilo que vocês tiveram a possibilidade de acompanhar, né? Ele foi, de fato, colocado para fora do espaço da Câmara por mim, depois, inclusive, de fazer com que um número grande de insultos fosse realizado por ele. Eu também reagi a esses insultos e reagi de uma maneira contundente, firme. Entre outras coisas, esse cidadão fala e faz uma agressão à minha mãe, que é uma mulher que não pode hoje se defender politicamente, mas eu estou aqui para fazer isso, porque eu acompanhei o que foi a vida de uma mulher correta no exercício de uma tarefa pública. Para quem não sabe, minha mãe foi prefeita de Nova Friburgo do ano de 2001 a 2008. E no primeiro mandato, ela rompeu com grupos políticos hegemônicos da cidade, conseguindo uma eleição que era considerada muito difícil. Uma polarização eterna que existia foi rompida com a ascensão dela, uma nordestina que chega ao município de Nova Friburgo
como candidata a prefeita e que é considerado, então, uma dificuldade, uma eleição a partir de todo o histórico que tinha na cidade. Ela faz um enfrentamento à Câmara de Vereadores, dizendo que não ia aceitar o histórico de pagamento de propina, de relações de toma lá da cá. Tanto é que numa Câmara de 19 vereadores, tinham só 2 vereadores que a apoiavam, e conseguiu sustentar o mandato com a mobilização na rua. Quando vem a reeleição, todos os vereadores que faziam oposição falada ao governo perdem as eleições. Então, foi um governo de muitíssimos enfrentamentos. Eu estou citando só um pedacinho deles, mas poderia citar vários outros. E esse sujeito se utiliza, mais uma vez, de uma fake news que foi lançada pelo gabinete do ódio bolsonarista. Logo naquela época em que eu chamei o Moro de juiz ladrão, ele ainda era ministro da Justiça de Bolsonaro, eles eram aliados, e em menos de 24 horas eles lançaram 3 fake news. Uma delas botava um sujeito colocando dinheiro na cueca. Quem me conhece sabia exatamente que a minha cara não era aquela, mas para quem não conhecia, eles queriam era propagar notícia falsa, dizendo: olha aí o deputado que chamou o Moro de juiz ladrão. A segunda, eles botavam uma matéria jornalística como se fosse uma evolução patrimonial ilegal minha. E tinha requintes de sofisticação, porque realmente era uma matéria de jornal, era uma fake news. E a outra era uma manchete dizendo que minha mãe foi caçada por desvio de merenda. Simplesmente mentira, isso nunca aconteceu. Desde então, eles se utilizam desse expediente para poder ficar atacando a honra dela e me desestabilizar, porque tem um fator aí que, de fato, e eles já compreenderam isso, que me toca emocionalmente de maneira muito profunda. Minha mãe está com Alzheimer já bastante avançado, então ela não está no cenário político fazendo a defesa das suas posições, e eu me sinto na obrigação moral de fazê-lo, porque eu vi o que foi a luta de uma mulher que cavou o chão com as unhas, né? Então, nessa compreensão que não só esse sujeito, esse marginal, mas que outros membros da extrema-direita têm, de que esse é um tema que me toca e que eu emocionalmente vou para o enfrentamento, porque me sinto na obrigação, repito, moral de fazê-lo, eles repetem, e mais uma vez, esse sujeito fez isso ali naquele dia no hall da Câmara dos Deputados. E o grau da mentira deles é tão grande que o Partido Novo entra com uma representação dizendo que o sujeito fez uma conversa comigo, sempre se mantendo educado e respeitoso. Mentira pura, né? Mas esse é um histórico rápido do que aconteceu até chegar às imagens que vocês acompanharam do pé na bunda. Para além disso, tem uma questão que vai para além do emocional, que é uma questão de natureza racional, né? Ou seja, como que se defende a esquerda contra milícias de extrema-direita que tentam, através do medo, inviabilizar as nossas ações e atividades, tentando desestabilizar organizações de luta, mandatos, partidos políticos. Como é que a gente deve reagir a isso? Então, ela vem como uma indignação emocional, mas tem também um caráter racional de quem não vai aceitar esse tipo de tática intimidatória por parte de uma milícia fascista.